Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num incidente bem perturbador que aconteceu lá no metrô de Seul, na Coreia do Sul. Um homem ateou fogo num vagão lotado. A nossa base aqui é uma notícia do G1 que detalhou bem o caso. A ideia é fazer uma análise a fundo, sabe? Ver os detalhes do que rolou, quem é o suspeito, o que se sabe das motivações dele e também tentar entender onde isso se encaixa na segurança do metrô por lá, né? Principalmente pensando no histórico deles. Ok. Vamos analisar isso. Olha, as imagens que a promotoria de Seul soltou são fortes. Mostram um homem, isso foi em 31 de maio, né? Ele tá dentro do vagão da linha 5 e simplesmente começa a derramar um líquido inflamável no chão. Dá pra ver o pânico geral. Sim, a reação é imediata. Exato. Correria, gente tentando sair de qualquer jeito. Alguns até caem na confusão. E assim que o vagão dá uma esvaziada, o fogo começa pra valer. E a fumaça, nossa, vai pro vagão do lado, que também estava cheio. Uma cena bem caótica mesmo. Pois é, e apesar dessa cena toda, que é bem assustadora, a promotoria informou que, felizmente, foram 6 feridos, mas ninguém morreu. É importante frisar as datas, né? O incidente foi no fim de maio, dia 31, mas essas imagens só vieram a público bem depois, em 25 de junho. Ter acesso a essas imagens ajuda muito a gente a entender a dinâmica, o perigo real que aquelas pessoas passaram ali. E sobre o responsável, o que a gente sabe já começa a preocupar. É um homem de 67 anos. E não é que ele foi só detido. Ele já foi indiciado formalmente. As acusações são pesadas. Tentativa de homicídio e incêndio criminoso. Exato. E o interessante, ou talvez perturbador, é a motivação que os investigadores estão apontando. Falam em delírios que teriam a ver com uma decisão da justiça sobre o divórcio dele. Hum, Só que, ao mesmo tempo, não parece ter sido algo assim, de momento, sabe? Há vários indícios de que foi premeditado. premeditado? Como assim? Que indícios? Então, a investigação levantou que ele comprou gasolina antes, especificamente para isso, que ele se desfez de alguns bens pessoais, o que sugere que ele talvez não planejasse voltar para a vida normal, né? Entendi. E tem mais. Um dia antes do ataque, ele foi visto em grandes estações de metrô de Seul, meio que fazendo reconhecimento, sabe? Como se estivesse escolhendo um lugar ou pensando em como fazer. Juntando tudo isso, aponta para um planejamento bem pensado. Ainda que a motivação seja descrita como delírios, é um quadro complexo. E quando a gente fala de incêndio em metrô na Coreia do Sul, é quase impossível não lembrar daquela tragédia horrível. A própria matéria do G1 menciona isso, né? O incêndio no metrô de Daegu em 2003. Aquilo foi devastador, foram 192 mortos. Exatamente. E Daegu foi um ponto de virada total. Aquele incidente escancarou falhas muito sérias. Não só na resposta à emergência em si, mas nos materiais usados nos trens, na falta de saídas adequadas, enfim, na infraestrutura de segurança como um todo. Por causa daquilo, houve uma revisão completa das normas. Implementaram materiais que não pegam fogo tão fácil, melhoraram ventilação, evacuação, e o treinamento das equipes ficou muito mais rigoroso no país inteiro. Quer dizer, o sistema hoje, pelo menos no papel, é bem mais seguro do que era lá em 2003. Ah, sem dúvida. As melhorias foram enormes, e o foco era justamente evitar que algo como o Daegu, que teve muito a ver com falhas do sistema e pânico, acontecesse de novo. Só que esse caso agora em Seul, mesmo com consequências bem menos trágicas, felizmente, ele meio que joga a luz sobre outra questão, né? Uma questão igualmente preocupante. Que seria? Seria que, mesmo com um sistema super preparado para acidentes, para falhas técnicas, com protocolos robustos, ele ainda pode ser vulnerável a atos deliberados, ataques planejados por indivíduos. O que aconteceu em Seul não foi uma falha do metrô, foi um ataque intencional. Isso mostra que a segurança em lugar público tem essa outra camada, né? Como é que você previne ações de gente determinada a causar mal, ainda mais quando as motivações são tão pessoais, talvez até delirantes? Fogo planejado no metrô de Seul foi um homem de 67 anos. A motivação parece ligada a questões pessoais, talvez delírios. 6 pessoas ficaram feridas. E embora as melhorias pós-Daegu tenham ajudado a evitar um desastre maior, o caso mostra como é difícil proteger esses espaços de grande movimento contra esse tipo de ataque individual, né?
Exatamente. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Se uma pessoa, mesmo que agindo supostamente por delírios, consegue planejar e executar um ataque com esse nível de detalhe, comprar o combustível, se livrar de bens, escolher o local, o que isso diz sobre os limites da segurança preventiva nesses espaços públicos? Até onde os protocolos, os sistemas, conseguem realmente antecipar ou impedir alguém que está individualmente determinado a fazer mal? É um desafio constante.